Pessoal, bom momento para vocês. Eu sou o professor Odivanei Ramos Pedro e a gente está trabalhando junto aqui nesse capítulo, nesse módulo de abordagens ágeis de desenvolvimento de software. E esse daqui é o vídeo com a resolução do desafio. Espero que o desafio tenha sido tranquilo, tá? Que tenha sido fácil para você fazer, porque se foi fácil para você fazer, é porque você assimilou o conhecimento. E eu queria só falar o seguinte: a ideia do desafio, por mais que ele veio no final do trabalho, no final do módulo, e vocês já tinham visto algumas aulas práticas, eu não quis cobrar decoreba da ferramenta. Exemplo assim, se você apertar menu, não sei o que, acontece tal coisa. Não, tentei trabalhar aqui com perguntas genéricas, tá? Que o meu entendimento aqui é que o mais importante é você compreender a utilização da ferramenta, entender que existe uma ferramenta com essa finalidade, e se for do seu interesse, depois você vai aprofundar nela de forma mais detalhada, tá? O foco aqui é a visão como o engenheiro de software, é uma visão superficial. Tá? Superficial não, né? É uma visão mais holística. Holística não é superficial, é uma visão do todo. Tá ok? Não é a visão necessariamente, especificamente de cada ferramenta. Não é um bootcamp de desenvolvimento, é um bootcamp de engenharia, tá? Vamos lá, e de novo eu utilizei algumas perguntas, que igual aqui a primeira pergunta aqui que eu vou responder, ó, tá perguntando a resposta errada. Aliás, minto. Aqui, antes da primeira pergunta aqui, eu estou deixando claro aqui que algumas perguntas eu quero a opção errada. Por que eu faço isso? Sei que muita gente não gosta de perguntas assim, marca a opção errada, pode ser confuso, mas para quê? Porque quando eu te peço para escolher errada, automaticamente você está tendo que ver outras 3 certas. Então você está estudando, você está fazendo o teste e está aprendendo um pouco mais, está assimilando o conteúdo, tá? Então vamos lá. Sobre a primeira pergunta aí. A primeira pergunta mostra os passos básicos aí do BDD, Behavior Driven Development, de forma geral, tá? Se associarmos a imagem com a aplicação do Cucumber, a ferramenta em Java para automatização de testes, qual é a afirmação correta? Então, o Cucumber lá você fazia a filter, depois da filter você também tinha uma classe que é o runner, que é onde que executava o JUnit. A sua filter te ajudava muito porque ela gerava uma especificação para você criar a sua classe Step Definition, que é a definição dos passos, não precisa necessariamente ser esse nome, tá? E tinha uma outra classe que era testada, era a classe da aplicação. Tá? O quadro exemplos, quando eu trabalho aqui em exemplos, recursos são ilustrados como exemplos concretos. E logo depois é gerada especificação, ou seja, isso aqui eu estou falando da filter, o arquivo .filter, gerando a especificação, tá ok? Então o quadro exemplos poderia ser associado ao arquivo filter desenvolvido, enquanto o quadro especificações executáveis seria associado à definição de passos, do Step Definition, que é onde você dá o Ctrl+C lá do código gerado pela sua filter e cria essa classe. Certíssimo, tá reto, tá certo. A figura não tem relação com o Cucumber, total relação com o Cucumber e com o fato do BDD, tá? As especificações executáveis seriam feitas pelos stakeholders? Não, isso aqui a especificação executável sai como da ferramenta, do Cucumber. O seu stakeholder ele pode participar até aqui, ó, até o exemplo. Se você tiver um stakeholder muito próximo, mas especificação não é parte dele não, tá? É coisa técnica. O quadro exemplos poderia ser associado à classe Java desenvolvida? Não. A gente já falou lá que o quadro exemplo é associado a filter, ok? Então, resposta da primeira aí, essa daqui, tá ok? Vamos lá, segunda questão. Uma das grandes vantagens do Cucumber é utilizar a especificação das histórias de usuário e dos testes feitos com participação do stakeholder, melhorando o processo de validação de funcionalidades. Certíssimo. Sobre esse contexto, qual a única alternativa correta? Várias notações podem ser utilizadas no Cucumber, inclusive a Gherkin. Não tenho certeza, tá? A única que pode ser utilizada é a Gherkin, não pode ser utilizada as outras. O uso de filters, o uso de arquivos .filter permite traduzir as especificações da User Stories para a ferramenta de desenvolvimento, com certeza, tá? O uso de filter permite traduzir as especificações das User Stories para a ferramenta de desenvolvimento, certinho. Você vai lá e escreve lá, né? Caso a filter seja bem feita, não é necessário criar uma classe... Não, nada a ver. Mesmo que se a filter é bem feita, justamente para você conseguir criar suas outras classes. Então a terceira opção está errada.
Não é aconselhado o aproveitamento do código gerado automaticamente pela ferramenta. Pelo contrário, você deve usar. É melhor você utilizar um código gerado automaticamente após você ter feito uma boa especificação. Isso é uma garantia que você vai utilizar um código bom. Você deve utilizar, tá? Então, errada essa daqui. Questão certa é a segunda opção. Aí, a gente trabalhou com uma outra ferramenta prática, que é a Miro. Então, em relação à ferramenta Miro, a ferramenta Miro e seus modelos, são diversos modelos que a gente viu dessa ferramenta, né? Deve ser utilizada apenas na abordagem BDD. Não, gente. A Miro você pode utilizar ela para modelar até em modelagem cascata, waterfall. Tá? É uma ferramenta assim, prática. Eu particularmente gosto muito, ajuda muito a você utilizar modelos simples para representar seu domínio. Então, a primeira está falsa. Não é só no BDD, não. Você pode usar ela até em cascata, se você quiser aqui. Até o waterfall, tá? É uma ferramenta que serve em todas as abordagens. Permite o compartilhamento das informações por toda a equipe stakeholder, certinho. Só tem que criar a conta, né? Permite criar vários tipos de modelos e diagramas úteis para a equipe, com certeza, para gestão de projetos, para desenvolvimento, especificação de requisitos. Possibilita criar a modelagem conceitual do sistema, certinho. A modelagem conceitual, aqui eu vou ter característica de uma modelagem conceitual mais, um nível maior, superficial, menor nível de detalhes, tá? Uma visão aí geral de novo. Então a primeira opção é que é a falsa aí, tá? Desculpa. Em relação ao framework de teste JUnit, né, Java, qual a única opção errada, falsa? Não deve ser utilizado em conjunto com a BDD. Pelo contrário, né? Foi especificado para ser utilizado junto. Na realidade, sim, existiu o JUnit e a BDD vem com o Cucumber e utiliza junto com a JUnit, tá? Então, essa daqui é a falsa, com certeza. Facilita o processo de criação e automatização de testes. Sim, certíssimo. Você cria ali e depois você pode ficar só automatizando o que você já fez várias vezes. Então, ele ajuda nesse sentido. Permite criar testes para todas as unidades do software. Sim, porque ele usa o conceito do TDD, Test Driven Design, Test Driven Development, que antes de codificar você tem que especificar o teste. Permite fazer os testes das unidades. Para fazer o teste das unidades, o JUnit fornece os métodos de assert, que são as asserções, toda verificação sua, ela tem que ser definida lá no final, lá o assert. A gente usou no exemplo assert equals, tá ok? Então, a opção errada é a primeira, tá ok? Tá falando tá ok, tá ok, tá ok. Eu tô parecendo até um político famoso aí, pessoal. Toda hora tá ok, tá ok. Mas não vou entrar em conversa com vocês aqui de Covid política, que esse vídeo, em vez de ficar com 15, 20 minutos, ele vai ficar com 45, 50 minutos. Vamos lá, voltando aqui à parte interessante. Sobre a ferramenta de automação Apache Maven e suas características, podemos afirmar corretamente que o Apache Maven é o integrador lá, né? Aquele construtor de builds, que constrói nossos projetos, linkando as dependências e importando as dependências, facilita o nosso trabalho. Utiliza um arquivo XML POM, certo? Para cada projeto, certíssimo. Você cria um projeto Maven, o último elemento nele lá embaixo lá é o pom.xml. Então a primeira resposta, a primeira é a resposta, tá? Vamos excluir as outras aí de qualquer forma. Equipara-se ao JUnit e ao Cucumber em suas funcionalidades. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma vez criado o projeto, não é permitido sua atualização. Lógico que é uma das vantagens do Maven. Você pode criar um projeto no início usando só algumas dependências e à medida que você foi trabalhando com o projeto, com o tempo você descobriu que você precisava de ter outras dependências, você atualiza o seu projeto. Cria automaticamente uma enorme quantidade de dependências, tornando o build mais lento, tendo que ser revisado diariamente. Cheio de erros aí, né? Mas eu vou excluir pelo revisado diariamente. Não tem nada que especifique um cronograma de revisão diário em projetos, em arquivos XML, tá ok? Desculpa, em arquivos XML não. Voltando aqui. Não tem nada que te obrigue a revisar diariamente as suas dependências, por mais que você pode optar por fazer isso, mas não existe uma regra que tenha que ser feita dessa forma não, tá? Ok, vamos lá na pergunta 6. Sobre o modelo de desenvolvimento orientado ou baseado em domínios, é correto que, estou falando do DDD aqui, tá? Entendimento dos contextos de negócio tendem a facilitar o desenvolvimento de software com base na arquitetura de microserviços. Certíssimo.
Você consegue separar o seu grande sistema em pequenos sistemas coesos e com baixo acoplamento, tá bom? Tem como característica ter o domínio sobre os stakeholders. Não, domínio aqui não é domínio sobre os stakeholders que a gente está falando. A gente está falando do domínio do software. Tem umas opções que quando eu vejo aqui, eu falo assim, eu tive coragem de colocar essa opção. Se você marcou essa opção, rever essas aulas, porque não podia ser isso aqui de jeito nenhum, não. É uma abordagem mais lenta por gastar muito tempo na especificação. Pelo contrário, você estuda o contexto como um todo para depois você desenvolver rápido. Então não é abordagem lenta não, tá? O tempo na especificação aqui é investimento para a gente. Inviável de ser utilizada no caso de software ser desenvolvido e ter muitos domínios. Poxa, se eu tenho um software que tem muitos domínios, é justamente aí que se justifica a utilização do DDD, para mim entender como que os domínios se relacionam, tá ok? Então a resposta da 6 aí é o entendimento dos contextos de negócio tendem a facilitar. Eu sempre tenho deixado em negrito a resposta aí, tá bom? Vamos lá agora aqui na pergunta 7 aqui. Sobre o desenvolvimento de BDD via Cucumber e os conceitos relacionados, escolha a alternativa correta. A automatização do processo de teste diminui a probabilidade de erros manuais, com certeza. Imagina se você tem que fazer 800 testes no seu grande projeto e todo dia você tem que ficar refazendo os 800, vai ter dia que você vai esquecer de fazer um e isso pode gerar um erro, uma reação em cadeia, dívida técnica, né? Então, essa daqui é a opção correta, tá? A resposta do problema. O Cucumber tem a limitação de não poder especificar em português. Pode sim especificar em português. Lá no código, lá eu mostrei para vocês que você pode usar para você fazer a especificação em português, basta você dar esse comando aqui, ó. Language PT. Pronto. Aí você vai conseguir escrever funcionalidades, cenários, dado, então, quando, tá ok? A classe Java associada à execução do JUnit, a Runner, não precisa de comandos específicos para associar a filtre ou a definição de passe. Pelo contrário, ela tem que ter um comando para cada um disso. Quando a gente escreveu essa classe aqui no código, a classe que roda o JUnit, a gente deu um comando lá, a gente deu dois comandos na realidade, que era assim, ó, Cucumber Options, que era onde que eu ia apontar onde que minha filtre estava e onde que meu arquivo de definição de passos estava. E a gente também deu um outro comando lá, assim, ó, run with, que era para falar que ia rodar com uma Cucumber class. Então, tá errado essa daqui, tá? É a versão orientada a objetos do JUnit. Aqui as opções que eu coloco não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa daqui, tá? Com certeza a resposta é a primeira aqui, viu? Então vamos lá para a pergunta 8. Dentre os diversos motivos que podem inviabilizar a adoção das abordagens ágeis, e tem motivos que às vezes vai inviabilizar isso aí, tá? Se eu tenho um sistema que ele precisa de ter uma especificação extremamente detalhada, a abordagem ágil não trabalha nesse conceito, é melhor você usar um waterfall para esse sistema, tá? Ou ainda, provocar insucesso das mesas quando adotadas em ambientes tradicionais de desenvolvimento, podemos citar resistência à mudança dos colaboradores. A gente falou sobre isso, mindset ágil. Se não tiver a mudança de mentalidade de todo mundo, pode dar errado o seu problema. Então, a primeira é uma das alternativas corretas. Abandono de documentação. Gente, métodos ágeis não abandonam documentação. Métodos ágeis usam documentação inteligente, é diferente, tá? Afastamento do cliente. Não, métodos ágeis defende interação entre pessoas, então ele defende proximidade. Então a minha resposta aqui é essa daqui, ó, apenas a alternativa A está correta. Sobre as afirmativas relativas ao TDD, escolha a opção correta. Ok? Eleva o nível de qualidade das unidades projetadas? Sim, porque você especifica o teste antes de codificar, então você codifica depois para passar no teste. Você está codificando direcionado o que precisa de ser feito. É verdade. Tem como limitador o fato de não melhorar o processo de especificação junto ao cliente? Sim. Tanto que depois tem uma evolução dele que é o BDD, porque ele não tem muita essa melhoria junto à especificação. Então as duas aqui estão corretas, tá? Ambas as opções aqui estão corretas aqui, ó. Vamos lá aqui, questão 10 aqui, a gente está chegando na reta final. Vocês devem ter cansado de ficar vendo vídeo meu, esse deve ser o último aí que deve ser postado. Fiquem tranquilos.
Sobre as afirmativas relativas ao BDD, Behavior Driven Development, escolha a opção correta. É uma evolução do TDD, no sentido de que gera bons testes de validação. Certíssimo. Elimina a possibilidade de uso do TDD. Pelo contrário, né, o BDD implica que se utilize o TDD nos testes de unidades. BDD é uma evolução, não é uma oposição, não, tá? Então a resposta aqui é apenas a alternativa A está correta. Vamos lá, questão 11, chegando na reta final. Sobre as afirmativas relativas ao Feature Driven Development, escolha a opção correta. Tá, tem duas aqui, eu vou ter que ver se há uma só que está certa, se nenhuma está certa ou se as duas estão certas. Promove a entrega de valor incremental através de ciclo curto. Sim, 14 em 14 dias eu tenho muita funcionalidade sendo entregue. Não é aconselhado para projetos muito grandes. Mentira. O caso do banco lá, a gente já falou sobre isso. Lá no banco, ele foi utilizado. Então, apenas a alternativa A está correta, tá? Em projetos complexos com muitas funcionalidades, o FDD é uma excelente alternativa, porque se você tem muita funcionalidade, a probabilidade de você ter pequenas funcionalidades que podem ser rapidamente desenvolvidas é maior, tá bom? A tendência é que seja, né? Não que seja necessariamente uma regra, é isso, tá? Vamos aqui na questão 12. Sobre as alternativas afirmativas relativas ao DAD, Disciplined Agile Delivery, escolha a opção correta. Fornece ferramenta para entrega incremental e iterativa. Sim, ele tem aqueles arcabouço de inúmeras ferramentas que você pode utilizar, né? Define ferramentas a serem utilizadas apenas pelos métodos ágeis. Não, ele utiliza ferramenta de método tradicional também, para especificação de requisito, por exemplo. Lá tem coisa do método tradicional. Para especificação de requisitos lá, ele tem algumas relações que você pode utilizar. Então, respondendo de forma direta, ele utiliza muitas ferramentas, seja de métodos ágeis ou de métodos tradicionais. Então, apenas a alternativa A está correta. Ok, questão 13 agora aqui. Algumas abordagens promovem uma intensa participação dos stakeholders. Dentre essas podemos citar, exceto, nesse caso aqui, pessoal, eu quero saber quais tem um stakeholder perto. A gente tem duas alternativas. Você poderia falar de uma por uma ou só trabalhar com exclusão. Eu vou tirar as que têm grande participação do stakeholder, tá? Porque essas não podem ser a resposta. O Domain Driven Design tem a participação ativa do stakeholder na definição do contexto geral e depois você mantém com ele contato para entender o andamento do desenvolvimento. Então não é a resposta. Behavior Driven Development, você tem a participação do seu stakeholder na criação das user stories e depois também na validação das filters, tá? Você pode ter na validação das filters ou pelo menos na validação da especificação gerada utilizando a notação Gherkin, tá ok? FDD, a entrega das filters. Se você tem uma lista de filtros lá no início, você fez que tem que desenvolver 1000 filtros nas primeiras reuniões do seu cliente. Depois ao longo das iterações, você vai apresentando as funcionalidades para o seu cliente e ele vai falando se ele continua com aquela mesma sequência de prioridade de desenvolvimento nas filters ou se ele quer mudar. Então, por exclusão, o que é o TDD, né? Tanto que o TDD teve uma evolução, o BDD, né, justamente por causa disso, porque ele era muito voltado só para a equipe de desenvolvimento. Ok. São características de todas as abordagens que nós vimos nesse capítulo. Todas aqui, exceto um. Aliás, tem duas afirmativas aqui e a gente tem que saber se as duas são verdadeiras ou falsas, se elas são características de todos esses métodos aí. Ó. Entrega de valor incremental. Sim, todas elas definem isso. TDD, pequenas unidades. BDD, pequenas funcionalidades ou pequenos comportamentos sendo entregues. FDD, funcionalidades sendo entregues. Domain Driven Design, domínios sendo entregues. Não todas elas definem entrega de valor incremental, tá? Melhor especificação dos requisitos. Pessoal, nem todas, né? Quando a gente pega o TDD, por exemplo, ele não tem essa questão de melhorar a especificação dos seus requisitos. Ele melhora a especificação dos seus testes. Então, apenas a alternativa A está correta, tá ok? Ctrl B.
Aqui o meu arquivo, ele está com um errinho aqui, que nos seus não deve estar, deve estar corrigido, que é a questão do... Aqui está a letra C, e na realidade a letra B aqui, especificação de requisitos, tá bom? Opa! Vamos lá, a gente estava na 14 aqui, né? E eu fui apagar esse C aqui, colocar a letra B aqui para ficar o que estava sendo feito aqui, ó, letra B na realidade isso aqui, tá bom? Questão 15 para a gente fechar. Sobre as formas de se administrar backlog, a gente viu 3 formas. A gente viu a lista de itens, a gente viu a Product Backlog, a gente viu Product Backlog, Item Worklist e a gente viu Pool, tá? Vamos ver aqui, ó, qual dessas opções que estão corretas. Não existe uma regra geral. Os conceitos devem ser analisados de forma a escolher a melhor forma. Sim. Está perguntando assim, das 3, qual que é a melhor? Não sei, depende. Para um caso, por exemplo, em que eu tenha tudo extremamente especificado e que eu não vou ter mudança nos meus requisitos, ou elas serão mínimas, inclusive nem mudanças de prioridade, a melhor para mim utilizar seria Product Backlog. Mas, se for um contexto que tiver muita mudança, muita atualização, a Product Backlog vai me dar muito um custo de overhead, de calcular de novo as prioridades, então não é boa. Então, a primeira opção é verdadeira, a gente pode afirmar que não existe uma regra geral, tá ok? Além disso, tem aqui, ó, Product Log é a forma mais complexa, mas é a melhor forma. Não. Ele realmente é uma forma muito boa e é complexa. Mas não complexa em relação às outras. Mas eu não posso garantir que é a melhor forma. A melhor forma depende do contexto. O Working Item List tem a limitação de trabalhar com apenas um tipo de item de trabalho. Não. O Working Item List é como se fosse uma evolução do Product Backlog. Em Product Backlog você trabalha só com funcionalidades. Em Work Item List você coloca funcionalidades e você começa a colocar lá horas de trabalho extra, você começa a colocar lá aquelas gordurinhas para o seu planejamento não ficar muito estreito. Então, assim, existem outros itens que não existem outras questões que podem ser administradas pela Working List que não sejam itens de trabalho, tá? Pool Options é uma excelente forma de administrar devido à atualização constante das prioridades dos requisitos. Pool Options é uma boa forma de se administrar se você tiver um contexto específico dinâmico em que as coisas são entregues em just in time. Tipo assim, ó, você começou a trabalhar aqui com o sistema e eu tenho 5 funcionalidades definidas, mas a medida do andamento é que a 3, 4 semanas vai ter entrando novas funcionalidades. Então não tem por que eu definir uma sequência de prioridade aqui agora, porque como vai chegar muita coisa a todo momento, essas prioridades nunca, sempre vão estar mudando. Então você não define uma sequência, você deixa tudo no mesmo local e vai escolhendo à medida que for precisando. E é isso, pessoal. Fechamos nosso desafio, fechamos também, se eu não me engano, esse aqui deve ser o último vídeo postado para vocês. Fecho dessa forma meu ciclo junto a vocês nesse bootcamp. Espero que vocês tenham gostado do trabalho e espero de coração que a gente se veja em novos bootcamps ou MBA aí, ou graduação, os projetos futuros aí dentro do IGTI. Agradeço muito a paciência de vocês ao longo desse projeto, desse módulo, e espero que eu tenha conseguido colaborar com o aprendizado de vocês, tá? Porque de certa forma, vocês colaboraram com o meu aprendizado durante os nossos bate-papos nas aulas interativas aí, viu, pessoal? Turma excelente, vocês estão de parabéns. Abraço e por aqui finalizamos.